Como salvar o seu cliente de situações em que a prova não é possível de ser realizada. Esse é o nosso tema da lição prática jurídica de número 54 de um total de 365. Seja muito bem-vindo para mais um episódio da nossa lição prática jurídica do dia. Todos os dias durante o ano de 2023, eu tenho esse compromisso de postar um áudio com conteúdo voltado a vencer o processo de conhecimento ou obter sucesso na defesa do executado. Hoje, especificamente, vamos falar do processo de conhecimento. Bom, a principal estratégia para vencer uma demanda, uma ação no processo de conhecimento, é produzir a prova necessária. Mas pode acontecer que em determinadas situações a prova não é possível de ser realizada concretamente. Como, por exemplo, se estamos diante de um mandado de segurança, um ato de autoridade que viola um direito líquido e certo do seu cliente. Como sabemos, o mandado de segurança exige uma prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo. Mas o seu cliente não tem essa prova pré-constituída. Ou imagine uma ação monitória, uma ação em que o autor deve ter necessariamente uma prova documental sem eficácia de título executivo. E essa prova documental representa uma obrigação que deve ser cumprida pelo réu, pelo adversário. No entanto, o seu cliente não tem essa prova documental sem eficácia de título executivo. Imagine, ele fez um negócio jurídico, um contrato de compra e venda verbal de um bem móvel, de um automóvel, por exemplo, onde ele transferiu a propriedade do automóvel com a tradição, com a entrega do veículo ao comprador, mas o comprador não efetuou o pagamento do valor acordado. Ele não dispõe de nenhum documento que demonstre esse negócio jurídico. Logo, ele fica aqui impedido de ajuizar uma ação monitória porque não tem essa prova documental pré-constituída. Na ação de inventário, muitas vezes é preciso demonstrar um fato, e na ação de inventário não se admite dilação probatória. Na própria ação de execução, como sabemos, na ação de execução não se produz prova oral. Não é possível, por exemplo, produzir uma prova testemunhal para comprovar que a propriedade do veículo é do executado, já que o veículo está registrado em nome de terceiro. Ou esse executado adquire um bem em nome de um laranja, em nome de um terceiro. E ele precisa, o credor, de uma prova nesse sentido e não dispõe de documentos para comprovar isso. Ou imagine uma exceção de pré-executividade, uma defesa específica do executado no curso da ação de execução que exige, para que seja admitida, a constituição de prova pré-constituída. E o seu cliente também não tem essa prova pré-constituída do fato alegado em defesa no processo de execução. Ou, por fim, mas não esgotando o assunto, imagine uma situação em que a ação tramita pelo procedimento comum e já foi oportunizada a produção das provas, e alguma das partes precluiu em relação à produção de um determinado meio de prova. Não é mais possível produzir a prova no curso da ação. Em todas essas situações práticas aqui que eu acabei de apresentar como exemplo, a prova já não é possível de ser realizada ou a própria ação não permite a produção da prova. Bom, como salvar o seu cliente diante desses casos mencionados? Aqui nós temos que nos valer de um mecanismo apresentado pelo Código de Processo Civil que deve ser muito elogiado. É uma das inovações do CPC mais promissoras e mais eficientes. Me refiro à ação probatória autônoma, sem o requisito da urgência. A ação probatória autônoma sem o requisito da urgência é uma novidade do Código de Processo Civil. Professor, qual é o fundamento disso?
O fundamento disso está no artigo 381 do Código de Processo Civil, e aqui nós usamos a prova como um direito material das partes. Mas vamos lá, o que é uma ação probatória autônoma? Ação probatória autônoma é uma ação autônoma, independente, cujo objeto, cujo pedido é a própria produção de um meio de prova. Esse é o pedido, produzir um meio de prova. Que prova? Qualquer meio de prova. Qualquer meio de prova típico ou atípico. Ou seja, uma ação cujo resultado final é a produção de uma prova. Ela se extingue com a homologação da prova produzida. Eu necessito da produção de uma prova, primeiro, para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação futura. Nesse caso, que está previsto no 381, inciso 3, eu ajuizo uma ação probatória autônoma, produzo um meio de prova, e a partir do momento em que essa prova é produzida, eu agora decido se justifica ajuizar uma ação principal ou evitar ajuizar uma ação principal. Se a prova for boa, eu ajuizo a ação principal. Se a prova for ruim, eu evito ajuizar uma ação temerária, uma ação que tenho chance de perder, e assim eu evito a sucumbência. Ou a ação probatória autônoma, ela serve para produzir uma prova que vai ser valorada em outro processo, sendo que nesse outro processo não é permitida mais a produção da prova, como eu já mencionei nos exemplos. Bom, quem figura no polo ativo da ação probatória autônoma? Qualquer pessoa interessada na produção de uma prova. E quem figura no polo passivo? A pessoa contra quem a prova irá ser produzida no futuro ou na ação já em andamento. A pessoa contra quem a prova será usada numa ação principal ou na ação já em andamento. É o futuro adversário da ação principal ou o adversário da ação onde a prova não é mais possível de ser produzida. Agora preste atenção aqui. Na ação probatória autônoma, o juiz recebe a petição inicial com todos os requisitos do artigo 319, determina a citação do réu, o réu é o futuro adversário da ação principal ou adversário da ação que já está em andamento, e esse réu é citado para apresentar defesa. Ele, inclusive, pode se contrapor, se opor à produção dessa prova. Se essa defesa não for acolhida, o juiz vai determinar a produção da prova. E a prova será produzida exatamente como seria produzida numa ação principal ou na ação já em andamento, onde não é mais possível produzir a prova. E uma vez produzida a prova, o juiz da ação probatória autônoma extingue o processo com uma sentença simples, uma sentença meramente homologatória da produção da prova. Significa dizer que essa sentença ela vai atestar que a prova foi produzida de forma válida, que a prova foi produzida seguindo os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, com ou sem a participação do adversário. Agora veja, na ação probatória autônoma, o juiz da ação probatória autônoma não analisa o fato que se quer provar e nem muito menos valora a prova que foi produzida. O fato que se quer provar e a valoração da prova serão feitos no juízo da ação principal, se essa ação existir ou for ajuizada pela parte interessada. Da mesma forma, o juiz da ação probatória autônoma não se torna prevento para a ação principal. A ação é autônoma, a ação probatória autônoma não tem prevenção, conexão com a ação principal, a ação onde essa prova será utilizada pela parte interessada. Nós vamos ainda explorar muito aqui durante o ano a ação probatória autônoma. Eu queria trazer aqui nessa primeira oportunidade os contornos gerais dessa ação. Mas, professor, qual é o interesse de agir
de produzir uma prova autonomamente se a prova pode ser produzida, em alguns casos, na própria ação principal. O interesse de agir está aqui justamente no inciso 3º do artigo 381. Eu produzo antecipadamente uma prova por meio de uma ação autônoma, justamente para decidir se eu ajuizo ou não a ação principal no futuro. Se a prova for boa, eu ajuizo, porque eu vou ter grande chance de vencer esse processo. Se a prova for ruim, se a prova não beneficia o meu cliente, o autor da probatória autônoma, ele evita de ajuizar uma ação principal porque vai correr um grande risco de ser sucumbente. Então, sempre há aqui um interesse de agir no ajuizamento de uma probatória autônoma e ela também, claro, resolve essas situações práticas aqui que eu apresentei como exemplos na nossa lição prática jurídica do dia. Maravilha? Espero que você aproveite esse conteúdo e nos encontramos na próxima lição prática jurídica do dia. Até lá, valeu, pessoal!